Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quantos conseguiu sentir o abraço de Jesus aí, diga amém. Então fica de pé e vamos falar com Ele, para que Ele nos esclareça essa preciosidade que é estar na casa dEle e sentir a presença dEle. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. Amém? Todos acharam aí? Diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te, e engrandecereis o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceram. E moveu-se dali para a montanha da banda do oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Pode se assentar, igreja. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, estamos encerrando o ano de 2022. Iniciamos o mês de dezembro e nós estamos no mês profético de conquista. E as revelações que Deus nos deu sobre Abraão nesse ano todo, foi muita coisa linda, irmão. Foi muita revelação de Deus que fez com que a gente mudasse um pouquinho de comportamento, o que é ser realmente um cristão. Porque existe o crente e existe o cristão. Há uma grande diferença. E a gente viemos aí desse ano todo aprendendo. Obviamente que não terminou ainda o ano, mas nós já começamos a se deleitar disso, de aprender. E nós temos o nosso mês profético, que é o mês de conquista. Essa palavra é uma palavra de um chaveamento muito grande para a religião evangélica, porque todo evangélico gosta disso, do incentivo de que tem um Deus que é todo poderoso, de que tem um Deus que está no controle de tudo, e que tem um Deus que faz tudo. Na religião evangélica, isso aí é algo fantástico para falar, porque essa é a fé da religião evangélica, que serve um Deus que abraçou agora, um Deus que dá tudo, que faz tudo, um Deus que disse que você pode conquistar tudo, porque se Deus falou para Abraão, Abraão conquistou, então nós vamos conquistar, porque o Deus de Abraão é o nosso Deus. Um Deus que prometeu aos nossos irmãos do passado, que está registrado na Bíblia, conquista. Falou para Josué: estou dando a cidade, é tua, e deu. Falou para Davi: assentará no trono, e assentou. Então isso é muito legal, a religião evangélica ouvir.
Mas esse não é a essência do cristianismo. Porque é uma grande diferença quando Jesus ele fala sobre o verdadeiro sentido de Deus para com o homem aqui nessa terra. E quando a gente começa a estudar a história de Abraão, a gente começa a aprender essas coisas aí. E aí, irmãos, ouvimos muitos pregadores, professores, ensinar, pregar, e até profetas dizendo: segue Abraão, o nosso pai da fé. Segue Abraão, nosso pai da fé. E realmente, os segmentos que Abraão formou, para que nós pudéssemos ter como foi cantado aqui o hino, mostra-me o caminho. Como é que a gente sabe o caminho do céu? Por intermédio de Abraão, que foi o nosso pai da fé. Ou seja, por intermédio de Abraão, os seus descendentes escreveram a Bíblia. E hoje a gente acredita, como o hino que cantamos aqui, nós acreditamos, nós da religião evangélica, acreditamos que vamos para o céu. Quantos creem que vai para o céu, diga amém. Então, esse é o foco maior da igreja. E aí a igreja, ela está despercebendo isso. Por isso que eu estou falando que a igreja, por ela ter voltado à religiosidade, está perdendo esse foco. E o que faz perder o foco? Bom, a gente estudou mês passado. Muitas coisas foram ensinadas. E hoje a igreja virou tão religiosamente que entra aqui e sai aqui, ó. Ninguém faz nada, ninguém toma posse de nada e continua assim. Mas se chegar alguém e dizer: tu vai receber, eu vejo na tua mão a chave de um carro, eu vejo na tua mão a chave de um apartamento, receba a conquista, ela vibra. A igreja vibra. Pastor, mas isso está errado? Não, não está errado, irmãos. Mas nessa noite Deus me deu uma mensagem para entregar para você o que é certo. Quantos querem ouvir, diga amém? E está aqui registrado nesse texto que nós lemos o ano todo, que nós falamos aqui de Abraão, sobre o chamado de Abraão, nós falamos aqui sobre as atitudes de Abraão, nós falamos aqui uma série de coisas aqui. E nós estamos no meio de conquista. E precisamos conquistar, irmãos, as coisas que Deus tem para nós. Além dos céus, como a pastora já ministrou aqui. A maior conquista da igreja é o céu. Tem até uns que falam salvação. Salvação não, irmão. Salvação Jesus já conquistou na cruz. De tanto que a pessoa aceita Jesus e morre, não faz mais nada e já vai para o céu. É conquistar o céu. É conquistar o céu. A igreja precisa conquistar o céu. E o como fazer para conquistar o céu, irmão? Porque existe um monte de promessa. Existem centenas de promessas na religião evangélica. Não, se você for membro de uma igreja, você vai para o céu. Se você aceitar Jesus e batizar, você vai para o céu. Sim ou não? Isso é religiosidade. E muitos estão vivendo isso. Acha que está conquistando o céu, irmãos. Mas Jesus disse: nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarás o céu. Ele falou, ele disse isso. Ele foi muito enfático para dizer um posicionamento quando as pessoas foram questionar ele, isso aí. Então, se nós temos o nosso mês profético, o mês da conquista, precisamos entender tudo aquilo que o Senhor prometeu para a sua igreja. O que a igreja pode conquistar e o que fazer para conquistar isso aí. Existe prioridade? Sim. Existe leis para isso? Sim. Existe atitudes que a igreja tem que tomar? Sim. E aí, irmãos, Abraão nos dá um grande ensino desse. Quem quer aprender aí, diga amém. Bom, quem estava de manhã deve ter aprendido nas suas salas de aula. Apesar que não deu tempo, né? Que é muita coisa, né? Mas eu quero chamar a sua atenção aqui pela primeira parte aqui dessa atitude de ser um conquistador, aprendendo com Abraão, tá, irmãos? Aprendendo com Abraão. O versículo 1 diz assim: ora, o Senhor
disse a Abrão. O Senhor disse a Abrão. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nossa, de toda a igreja, que nós precisamos aprender a ser sensível a Deus. Nossa, irmão, eu precisava de uma pregação só para falar sobre sensibilidade. O que é um crente ser sensível a Deus? Por exemplo, você agora, só para explicar, não estou te criticando até então, porque você nem ainda ouviu essa pregação. A pastora falou que abraça Jesus. Você não conseguiu, irmão. Isso é falta de sensibilidade. Você acha que vai para o céu? Que é tão difícil. E uma coisa tão fácil. É ser sensível ao Espírito Santo que está dentro de você. Você não conseguiu. Você não conseguiu. A sensibilidade, irmãos, é algo tremendo. E o cristão precisa saber disso. Abrão, ele ouve a voz, numa terra cheia de idolatria, aonde existia centenas de deuses, e todos esses deuses falavam, obviamente, por intermédio do seu sacerdote. Sim, em Ur de Caldeus tinha o deus Meleque, ou Moleque, que pedia às crianças, que pedia para os pais a criança. O sacerdote dizia: o Moloque, o nosso Deus, está pedindo a sua filha, você tem que sacrificar ela. E sacrificar, irmãos, é colocar em cima do altar e matar a criança. Abraão ouviu muito isso, lá em Ur dos Caldeus. Ouviu, mas não era Deus, eram os homens que falavam. Até então, porque o diabo, ele estava por trás daqueles deuses. Mas o diabo, ele infiltrava na mente dos sacerdotes, daquelas religiões, para convencer as pessoas, para seguir aquela religião. E tinha umas centenas de deuses, que eu não preciso de falar aqui, nós já aprendemos isso aqui, que Abraão saiu de uma terra de idolatria. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, é que no monte de vozes, Abraão conseguiu ouvir Deus. Isso é sensibilidade. Hoje muitos crentes não conseguem ouvir a voz de Deus, por falta de sensibilidade. E óbvio que se nós formos falar aqui o porquê, vai acontecer um monte de situação. Só quero mostrar para você, que para alguém querer conquistar algo que vem da parte de Deus, se não tiver sensibilidade, não consegue, irmão. É impossível, irmãos, um crente que acredita que ele já tem o céu na mão dele, se ele vem a uma igreja e não consegue sentir a presença do Senhor Jesus. Desculpe, irmão, pastor, mas eu sou obrigado a sentir? Ah, irmão, irmã, ele está aqui, irmão. Você acha que ele está fazendo o que aqui? Quantos creem que ele está aqui? Diga amém. É claro que existe uns procedimentos. No livro de Colossenses, capítulo 3, verso 2, diz que nós temos que pensar nas coisas que estão lá de cima. Pensar, o cristão que vem para uma igreja e está aqui pensando só nas coisas que estão lá em cima, só nas coisas que são de Deus, esse cristão, essa pessoa é sensível. E aí, com certeza, ela vai abrir o coração para o Espírito Santo, que está dentro dela, e o Espírito Santo vai mover ela, e aí ela vai sentir a presença de Jesus, aí ela quer falar língua, ela quer abraçar, ela quer dar glória, porque ela está sensível ao Espírito Santo. Abraão fez isso, ouviu uma voz, simplesmente ouviu uma voz de um Deus que ele desconhecia, um Deus invisível, que não precisou de um sacerdote para falar com ele. Ele ouviu a voz. Isso é sensibilidade, irmão. E o cristão precisa ouvir a voz de Deus, amém, igreja? Precisa ouvir a voz de Deus. Nem sempre tem que ser, nem sempre é a voz do pregador, a voz de quem está dirigindo, é a voz de Deus. Você repara para você ver, tem crente que é assim, ele vem para a igreja, e ele não acredita que quando inicia o culto, Jesus já está falando. Isso é falta de sensibilidade.
De tanto que ele fica batendo papo, ele fica conversando, porque ele fala, agora a melhor hora chegou, irmão, a cereja do bolo chegou, agora que é o momento da palavra de Deus. Nada disso. A cereja do bolo é Jesus, e ele chega quando começa o culto. E ele fica no culto até terminar, essa é a cereja do bolo. E o crente que é sensível, ele percebe isso, irmão. Ele chega na igreja, ele percebe a presença de Jesus. Ele começa a sentir algo diferente, irmão. Não é utopia não, irmão. Na linguagem de muitos crentes hoje, isso é utopia. É os crentes que não são sensíveis. Então esses crentes não conseguem ouvir a voz de Deus. Não conseguem ouvir que é Deus que está falando. E quando ele está sendo chamado a atenção por algum pregador ou algum dirigente, ele começa a culpar. Irmão, você pensa que ele é o quê? Fica chamando a atenção. É porque é falta de sensibilidade, irmão. Você vai ver que Deus está falando com você, você precisa ser sensível. Se você não está sentindo a presença dele, você precisa sentir. Você pode ver que tem muitos crentes que ele não consegue ficar dentro da igreja, ele entra e sai, falta de sensibilidade. Ele não consegue ouvir uma mensagem, falta de sensibilidade. Ele não consegue cantar um hino, falta de sensibilidade. Ele não consegue aplaudir, falta de sensibilidade. Ele não é uma pessoa sensível. E eu quero chamar a sua atenção, que o verdadeiro cristão, ele tem essa essência maravilhosa, que é ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Ele sabe quando o Espírito Santo de Deus está movendo ele para alguma situação. E eu quero dizer para você nessa noite, queridos, que não é só aqui dentro da igreja. Cristão sensível dá em todo lugar. Cristão sensível, ele em todo lugar que está. Ele está na condução lá, irmão. Só para você entender, está dentro de um ônibus. Amanhã muitos de vocês vão trabalhar, vão pegar ônibus, vão pegar metrô. Olha só para você ver esse posicionamento. Você entra lá dentro do metrô, do ônibus, e olha só seu posicionamento com Deus. Senhor, muito obrigado por esse dia. Você está sentindo a presença de Jesus. Aliás, o crente sensível, irmão, ele sente a presença de Deus até na natureza, até no reino animal. Um pássaro que canta, ele sente a presença de Jesus. Pastor, isso está isso é utopia, pastor. Isso não é mensagem para ser pregada no século 22, não. Isso era pregado há 50 anos atrás. Não, irmão, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. E o Deus que nós estamos falando aqui é um Deus que fala. E esse Deus, ele não é comandado, é Ele que comanda. E Ele fala do jeito que Ele quer falar. E só os crentes sensíveis é que conseguem captar o que Deus está falando. Abraão captou a mensagem de um Deus invisível, uma voz, não foi um homem. Deus não usou um profeta para falar com Abraão, uma voz, irmão. Acabei de ler aqui, e o Senhor disse a Abraão, Deus falou para Abraão, ele ouviu a voz. Você sabe por que muitos crentes não oram, irmãos? Não é que eles não gostam de oração, é porque não são sensíveis. Por isso que não ora em casa, tem os cultos da igreja de oração, não vem. Por quê? Porque não é sensível, irmão. Porque chega aqui, dobra o joelho, irmão, e não tem a sensibilidade de entender que Ele está falando e Jesus está aqui assim, ouvindo a sua oração. Aí não tem sensibilidade, não tem resposta. Às vezes Deus está falando assim, não vou dar, e pronto, acabou. Só que ele não tem a sensibilidade de entender que Deus está falando que não vai dar. Aí ele desiste. E às vezes Deus está falando também para ele, espera um pouquinho aí. Aquela conquista que você pediu aqui hoje de manhã, espera um pouco. Aí você tem que ser sensível. Oxe, Deus mandou esperar um pouquinho, meu. É porque Deus quer fazer o melhor. E às vezes, meu, Deus fala, está aqui, receba, toma posse. O crente sensível, ele consegue captar essas coisas. Mas o crente que não tem sensibilidade, ele anda na voz dos sacerdotes. E muitos são enganados, e tem muitos que estão enganando. Como foi pregado ontem aqui. Obreiros fraudulentes, obreiros que manobram a multidão. Gente, abra sua mente para isso. Seja sensível a Deus. Você tem um espírito dentro de você.
A Bíblia fala que o Espírito Santo concerne com o nosso espírito, testemunha com o nosso espírito, se envolve com o nosso espírito, tem comunhão com o nosso espírito. Seja sensível a isso. Se você conseguir, em todos os cultos da igreja que você vir, esquecer as coisas de baixo. O que é coisa de baixo? Às vezes, irmão, tem irmãs, por exemplo, que vai sair daqui, vai ter que arrumar roupa do marido que vai trabalhar, do filho, enfim, algumas coisas assim, vai fazer janta, as mulheres, os homens também, amanhã vai ter que fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro. Esquece isso, irmão. Pastor, mas é difícil. Por isso que eu estou falando para você, a conquista vem quando a gente aprende essa trajetória na vida de Abraão. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Glória a Deus. Mas é só ser sensível para alcançar conquistas de Deus, porque quando a gente fala conquista de Deus, irmão, nós vamos ver esse mês aqui, as conquistas que Deus tem para nós, é tanto na vida espiritual, como na vida material, principalmente na vida espiritual. Principalmente, nós temos que aprender isso aí, para não ser esses crentes xoxos, esses crentes fracos, esses crentes rasos, esses crentes que, como eu acabei de falar aqui, Jesus conquistou na cruz a nossa salvação. Você é salvo, você é salvo, você é salvo, você é salvo. Ué, mas Jesus também falou, não adianta ganhar o mundo todo e perder o céu. Porque a última palavra, irmãos, para a igreja, não é aqui. A última palavra é lá no céu, quando Jesus vai dizer para você, pode subir. Essa é a última palavra dele, pode subir. Quem ouvir isso, conquistou o céu. Vai isso aí. Mas para isso tem que ter esse tipo de posicionamento. E olha só onde vai mais além, ó. Abraão, quando ele ouve a voz de Deus, gente, olha o que Deus fala para Abraão. Ele diz assim, ó, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aonde essa terra, Senhor? Não, vou mostrar ainda. O que é isso, irmão? Fé. Não é só ser sensível, porque tem crente que ele é sensível a ouvir a voz de Deus, mas não tem fé, porque Deus está falando que é para ele fazer determinadas coisas, e ele não consegue, porque ele não tem fé. Abraão, ele ouviu a voz do invisível, dizendo para ele, que era para ele ir para um lugar, mas não disse o lugar, irmãos. Imagina você aí, irmão, você, irmã, seu casal que está aqui, de repente Deus fala com você aí, que é para você arrumar suas malas, que Ele tem uma obra para você, lá no Rio Grande do Sul. Aqui não tem nenhum gaúcho aqui, tem gaúcho aqui? Isso, lá no Rio Grande do Sul, não tem ninguém lá, irmão, porque ir lá para o Nordeste, onde tem parente, é fácil, irmão, se não dá certo a obra, a gente come na casa do parente. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Aí você imagina, um casal assim, de sair, você vai sair, irmão, o Anderson deu risada, né? Ele está todo sorrindo, irmão, está todo sorrindo, já ele vai falar, está todo sorrindo, claro, né, irmãos? Queria ver eles ir lá para o Rio Grande do Sul, os dois, o casalzinho lá, que ele estava assim, todo sorridente. Brincadeira, Anderson, Deus tem sempre um plano para nós precisamos de abusar de Deus. Mas o que eu quero dizer, o que Abraão viveu, irmão, eu quero que você vive o que Abraão viveu, para você entender o que é conquista. Fé, irmão, fé. O que é fé, gente? Como é que eu posso determinar a minha fé, posicionar a minha fé? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que espera. Aí Deus fala para Abraão, Abraão, sai, que eu vou, sai da casa aí, sai das casas do seu pai, sai do seu país, larga seus parentes aí, e vou te levar para uma terra. Deus não está falando que é Canaã, irmão. Canaã, irmão, só depois que ele sai de Harã. Deus não está falando nada para ele onde é. Isso é fé, irmão. Ele largou tudo. Fé, irmão, fé, você crê numa coisa dessa. Isso é fé, você crê que vai acontecer. Mas você não está vendo. E a Bíblia fala que pela fé, Abraão foi justificado, porque ele creu num Deus invisível, mandando ele ir para um lugar
que esse lugar ainda nem estava determinado para ele. Para Deus estava, para ele não. Então a igreja está perdendo a fé, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. Nós precisamos entender isso, que fé, a Bíblia fala assim, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então qual que era o certo? Todos nós aqui, ser cheio de fé. A gente está aqui, irmão, tem crente que toda quarta, veio na igreja quarta, veio ontem que teve culto, e hoje, veio de manhã, era para estar cheio de fé, irmão. Era para alguém chegar e falar assim, fulano, pula daí, ele pular. Sim ou não? Cheio de fé. Mas não tem, irmãos, não tem. Por que isso? Porque Tiago diz que quem ouve a palavra de Deus e não pratica, é semelhante às ondas do mar que vai e volta, é semelhante àquele que olha para o espelho, e dali 5 minutos já não lembra mais do seu rosto, não lembra mais. Assim são muitos crentes. Muitos de vocês estão aqui nessa noite, vai acontecer isso, vai terminar a Santa Ceia, vocês vão comer o corpo, vai beber o sangue, e vai embora, e dali amanhã já está pecando tudo de novo, porque entrou aqui, e saiu aqui, irmãos. Tem que ter sensibilidade e usar a fé de que você está fazendo algo diferenciado. Isso é uma conquista, irmão. Isso aqui não era para ser uma coisa banalizada. Isso aqui é uma conquista que Jesus conquistou na cruz, para nós beber esse sangue, comer esse pão e ter vida, e vida com abundância. E que vida com abundância é, irmão? Essa vida rasa, essa vida xoxa, essa vida de um crente que não tem fé para nada, dá prioridade em tudo, menos para o reino de Deus, não tem interesse em nada de fazer. Uma das coisas que foi falado ontem na mensagem foi que Paulo disse, que mesmo estando preso, ele lá dentro, ele ainda corria como um atleta, para procurar alcançar o céu, porque ele poderia perder o céu dentro daquela cadeia, porque você não sabe o que é uma pessoa presa inocente. Então ele expressava ali para os irmãos ali que não podia parar, tinha que continuar, e para isso precisa de fé, irmão. Não é só fé, irmão, quando a gente está doente, sabe? Eu tenho muita fé em nome de Jesus, vou pegar essa água aqui que o pastor consagrou, eu creio que eu vou beber e não dá nada. Não era para acontecer, irmão? Era ou não era? Todas as pessoas que Jesus curou, o que Jesus dizia para as pessoas? Vai, porque a tua fé te salvou. Não era a fé de Jesus, não era a fé da multidão, não era a fé dos discípulos, era a fé da pessoa. Vai, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então é fé, irmãos, fé. Posicionamento de fé de um crente sensível. Desculpe, irmão, já viu o jogador de futebol quando vai entrar no campo, o católico? O que ele faz? O sinal da cruz. Na verdade ou não é? É um ritual deles lá. O jogador de futebol, ele entra e faz o sinal da cruz, que é pedindo proteção. Ele está pedindo proteção para Deus, né, na fé dele lá. Eu acho que o crente, quando ele entrasse na porta dessa igreja aí, não é fazer o sinal da cruz, irmão, mas dobrar o joelho e dizer: Jesus, cheguei. Os caras chegam aqui, irmão, fica vendendo carro, chega para vender carro, batendo papo. Se não começa o culto, tem que começar o culto logo. Outro dia eu disse para a obreira: gente, o culto começa às 7h30, não tem 7h31, 7h30, pastor, mas só tem 2, e daí, não tem problema, começa o culto, porque Jesus já está, porque se você demorar, vai virar um vendilhão aqui dentro da igreja, e Jesus, em vez de vir aqui para nos abençoar, ele vem e começa a chicotear. Quanto mais você demora o culto, mais falatório tem da igreja, e é só fofocaiada, irmão. Não tem um irmão que chega e levanta, sai do lugar e fala: irmão, aproveitando que começa o culto, quero te abençoar. Não faz isso. Aí fica aí, irmão, você viu o que aconteceu? Você viu quando foi o jogo do Corinthians? Você viu quando foi o jogo do Brasil? E você viu a novela? E você viu aquele cara ali na esquina? E aquele ventilhão dentro da igreja. Isso é falta de fé de que Jesus já está. Então o posicionamento da pessoa deveria ser igual ao do católico, né? Pôs o pé no campo e já fazia o sinal da cruz. Enfiou o pé dentro da igreja, já se apresentar a Jesus: já estou aqui, pode me usar, Jesus. O que o senhor quer? Quer que eu dou glória? Quer que eu bato palma? Quer que eu canto? Quer que eu louvo? Eu vim para te adorar, Senhor, eu vim aqui para isso. Eu não estou te vendo, mas eu sei que o Senhor está aqui. Isto é fé. E Abraão teve essa fé, e é isso que ele nos ensina aqui. Por isso que ele é chamado
o pai da fé. Você acreditar num Deus invisível que está te mandando para um lugar que você nem sabe para onde vai, só com muita fé. E ele não tinha Bíblia, tá, irmãos? Ele não tinha Bíblia. Ele adquire fé quando ele ouve a voz de Deus. E todo crente que ouve a voz de Deus, irmão, a sensibilidade dele vai levar ele a ter uma fé diferenciada. Se tem alguém aqui nessa noite que nunca ouviu a voz de Deus, ouvi a voz, irmão, começa a dizer isso para Deus: eu quero conquistar isso que o pastor está falando, Senhor. Mas não fica aqui, eu quero conquistar e faz de qualquer jeito, não. Começa a fazer. Começa a ser sensível, como Abraão entrou na igreja e alguém chegar: oi, irmã, você viu a chuva? Não vi chuva, eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo Jesus aqui, irmã. Recebe Jesus, ele está aí, irmão, ele está aí. Irmão, Jesus está aqui. Vamos começar logo esse culto, que eu quero dar glória a Deus. É fanatismo? Não, irmãos. É utopia? Não. Não, irmãos. Essa é a igreja que Jesus quer aqui na terra. Uma igreja que é sensível e que tenha fé. Por quê? Por que ele quer isso? Porque é a igreja que ele vai usar para fazer coisas tremendas. Olha só, irmãos, terceiro tópico aqui para você, ó, no versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. Deus está falando para Abraão, e obviamente quando ele fala para Abraão, ele também fala para Sara. Posso ouvir o amém das mulheres? Porque é impossível, meu Deus, chamar o homem e não chamar a mulher, tá bom? É impossível isso aí. Para uma obra grande. Para uma obra grande, é impossível. Eu, particularmente, eu não acredito. Você já me conhece aqui, meu posicionamento. Eu não acredito nisso. Que uma pessoa pastorear a igreja e a mulher dele não está junto, eu não acredito. Para mim não é chamado de Deus. Esse é meu posicionamento. Existe um monte de posicionamentos aí, um monte de igrejas aí, de pastor que é solteiro, pastor que está numa igreja, a mulher dele está em outra, e essas coisas assim. Eu creio, eu aprendi, creio, recebi do Senhor, que se Deus me chamou, tem que chamar ela também. Ouvir a voz de Deus. Confirmar a voz de Deus. E quando a gente ouve, irmãos, é mais fácil de entender. É óbvio que Deus, ele sempre tem um projeto maior para nós. Por isso que chama conquista. Deus não quer você nessa vidinha medíocre, irmã, medíocre. Sabe essa vidinha de chega domingo, vem na igreja, pega a sua Bíblia, põe lá e vem, chega aqui, senta, assiste o culto. Assiste, não faz culto. Porque o cristão faz culto. O evangélico, ele assiste culto. Aí vem, assiste o culto, tá? Terminou, glória a Deus, aleluia. Oh, que bênção, estava lá na igreja, foi muito bom estar na igreja. E volta para casa, vai para casa e volta aquela vidinha medíocre, que nada se complementa na vida. E eu não estou falando material não, irmão, porque tem muita gente que me critica. O pastor fala isso, mas eu, graças a Deus, eu consegui comprar carro, eu consegui comprar isso, eu consegui... Que adianta ganhar um mundo todo material, irmão? Eu não estou pregando aqui, irmãos, coisas que pensam embaixo. Eu estou ensinando a vocês coisas que pensam em cima. Porque Deus tem um projeto maior para a tua vida. Para a tua vida. Para você que está aqui sentado, que vai comer o corpo dele, vai beber o sangue dele. Deus sempre tem um projeto maior. Pastor, já estou tanto tempo esperando esse projeto. Porque você atrasa o projeto de Deus. É você que atrasa o projeto de Deus. Deus tem projetos grandes para todos nós. Ele não quer ver você nessa mesmice. Ele quer que você faça diferença nesse reino. E para fazer diferença nesse reino, tem que entender isso aqui, olha. Tem que entender isso. Isaías 40, 31. Vamos ler lá. Tem que entender isso, porque Abraão, irmãos, Abraão, ele percebeu da visão, do projeto, do plano de Deus. Além dele ser sensível à voz de Deus, ele usou uma fé sobrenatural, porque não tinha Bíblia, irmão. Ué, esse Deus invisível está mandando ir para onde? Eu vou, não sei, ele mandou, eu vou. Não vou. Aí, irmãos, vamos lá. Vamos ler aqui. Isaías 40, 31.
Olha o que diz aí, irmãos, Isaías 40 e o verso 31, é muito conhecido aí dos irmãos esse versículo aí, ó. Mas os que esperam no Senhor, renova suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se falharão. Olha a promessa de Deus, irmão, pensa alto, irmão. Já foi pregada essa mensagem aqui em Isaías, no ano de Isaías, vários pregadores pregou, pense alto. Um crente sensível, irmãos, ele tem fé para pensar alto. Não, a vidinha não, o que é que Deus quer de mim, não é o que é que eu quero de Deus, isso é religião, religiosidade. Não, se Deus não fizer, se Deus não me dá, se Deus não sei o que, se Deus não sei, isso é religiosidade. O crente ele pensa alto, Abraão pensou alto, presta atenção, irmãos, Abraão, o posicionamento de Abraão era um plano maior. Tem muita gente que disse, e é óbvio que a gente estudou sobre Abraão aqui, que a maior conquista de Abraão foi Isaac. Não foi Isaac, irmão. Não foi Isaac. Aliás, quem é pai sabe o que eu estou falando. Os homens são pais aqui, sabem o que eu estou falando. Ainda mais os homens que são pai, que tem filho homens. Porque todo homem, todo pai, viu, irmãs, aí, é que tem muitos irmãos que é falso, tá? Muitos maridos falsos. Importante é vir com saúde. Mentira, irmão, mentira. Todo homem, ele quer ter um filho homem. Aí a irmã falou aqui hoje de manhã, mas tem que ser homem alfa, né, pastor? É o homem alfa. Já que usou isso aí, pronto. Ele quer, irmão. É óbvio que existem situações que não consegue, né? Porque quem faz isso aí é Deus, né, o homem. Amém? É Deus. Eu contei a história aqui do meu primo aqui, que ele queria um filho homem, ele teve 7 filhas mulheres, 7. Aí no 8º veio o homem. E ele fez a festa. Fez uma festança lá. E aí no vigiou, veio outro homem. Aí são 9 filhos. Mas isso é lá atrás, tá, irmão? Isso é lá atrás. Vai inventar esse negócio não, irmão. 9 filhos. Mas ele falou, enquanto não vir um filho homem, ela não opera e nem eu opero. Entendeu ou não? Abraão, irmãos, ele já tinha um filho, irmão. Ismael, gente. Para nós homens, irmão. Para nós homens, a hora que nasce um filho, irmão, é um filho. Filho é filho em qualquer lugar, irmão. Sim ou não? Ele já tinha um filho. Por que Abraão chorava? Por que Abraão se preocupava? Ele já tinha um filho. Só que Abraão, ele tinha uma visão maior, porque Deus tinha falado para ele, Abraão, depois que o menino já tinha lá quase 10 anos, Abraão, não será Ismael o descendente que vai trazer a geração das nações, é o outro, que é Isaac. Então o negócio de Abraão não era ser pai como muitos pregadores pregam, porque Abraão já era pai. Aliás, nós homens, irmão, ter um filho homem está bom demais, a gente nem quer mais nada. Os irmãos ficam olhando para mim, meu. Abraão já tinha tido filho, mas ele tinha um plano maior, porque Deus não prometeu um monte de filho para Abraão. O que Deus falou para Abraão é que tinha um projeto para Abraão, e esse projeto para Abraão, nós acabamos de ler aqui, era exatamente isso: far-te-ei uma grande nação. Espera aí, o Deus invisível que falou comigo, ele falou. Eu fico pensando, quando eu prego isso aqui, irmão, eu fico pensando na Sara. A Sara, como é que ela ficava com Abraão? Abraão, mas já tem o Ismael, para de ficar assim, homem, você fica pelos cantos. Para que isso aí, rapaz? Já tem o Ismael. Ismael é teu filho. Eu fico aqui, porque a mulher é assim, né, irmão? As mulheres não são assim? Pelo menos a minha esposa é assim, as coisas estão tudo errado, ela chega e fica, calma, vai dar certo, olha por isso, olha por outro. Mulher é assim, né? Por isso que nós somos sempre o último a falar, né? A mulher sempre que fala, depois a gente assina embaixo. Verdade não é, pastor? As mulheres têm muito mais sensibilidade sobre isso aí, mas é o que acontece. Mas Abraão, muitas vezes ele falava para Sara, Sara,
Mas Deus tem um plano maior para a minha vida. Não é Ismael, é um plano maior. É por isso que ele chorava, para tentar ver se esse filho chegava. É uma conquista? É, mas não era a maior conquista de Abraão. De tanto, irmãos, que quando Deus manda Abraão matar o filho, ele vai lá e matar. Ele vai lá para matar. Pode ver que ele não questiona nada, ele vai lá matar, ué. Até então, porque desceu um pouquinho o velho Abraão nele. Porque ele veio de uma cidade, de uma terra, que os sacerdotes falavam: seu filho, traz ele aí, vamos imolar ele e matar. Ele foi. Só para vocês entenderem a história. Porque as mesmas paixões que Abraão teve, nós temos. E eu pergunto para você, não faria a mesma coisa? Por isso que a importância da gente ter sensibilidade, da gente ter fé, porque Deus quer algo maior de nós. Quando a gente está passando por um processo difícil, irmãos, tá? As duas, não vou citar aqui, que já foi falado, mas ontem duas irmãs aqui deram testemunho de algo impossível que elas conquistaram. De algo impossível. No testemunho delas era algo impossível. E elas conquistaram. Por quê? Porque ela ouviu a voz de Deus. Deus usou uma outra irmã e deu testemunho e disse: Deus me deu, irmã, pode fazer que Deus vai dar. E elas fizeram, insistiram, e Deus deu um projeto maior para a vida delas. Isso vai proporcionar a elas uma vida no futuro, se Jesus não vier lá, uma vida muito mais regalada do que uma vida do crente medíocre que não acredita em nada disso, que vai continuar se arrastando a sua vida, baseando no testemunho das irmãs de ontem. Quem compreendeu aí, aplaude ao Senhor Jesus. Quando Isaías fala, irmão, que o crente, Isaías fala isso, o crente tem que esperar no Senhor, tem que estar e posicionar. É como uma águia. A águia é só lá em cima. A águia não gosta, a águia só voa embaixo quando ela vai pegar a sua presa. Ela fica no alto lá, descansando. Acho que foi o irmão, pregou que a águia, quando ela está voando, ela está descansando. A gente olha assim para o céu, ela está lá assim, voando. Só que ela está descansando. Os que esperam no Senhor, renova suas forças. Tem que renovar, irmãos. Porque Deus tem um plano maior para você. A gente tem uma vidinha muito fechadinha, muito medíocre, muito apertadinho. Tipo assim, é eu e Deus e o resto já era. Pensa nisso, irmãos. Se você quer que Deus te dê alguma conquista na sua vida, faça como Abraão. Será que essas coisas que você quer conquistar vai fazer com que o reino de Deus se torne um plano maior para a tua vida? Será que essa profissão que eu vou fazer, será que essa faculdade que eu vou fazer, será que isso vai me trazer um plano maior para o reino de Deus? Tem uma irmã que testemunhou aqui de dentista cirurgiã. Será que a hora que ela estiver rasgando uma gengiva, igual a outra rasgou da minha boca, e eu comecei a dar um negócio assim, e ela começou, meu pai disse, Aparecida, tem misericórdia, será que essa irmã vai fazer isso? Ou ela vai dizer, em nome de Jesus, estanca aí, gengiva. Um plano maior, irmãos. Um plano maior. Não, irmãos, é o cercadinho do crente. Abraão não teve esse olhar, irmão. O olhar de Abraão foi para o plano maior. Em ti farei uma grande nação. E essa nação aconteceu. E está acontecendo. Nós, por exemplo, por intermédio de Jesus, que é um descendente de Abraão, nós fazemos parte dessa família de Abraão. Quantos pensam assim, aplaude a Jesus. Mais uma aqui que nós temos que aprender, irmãos, sobre conquista. Abraão, depois dele ouvir uma voz, usar a sua fé, e entender que Deus tinha um plano maior para ele, ele obedeceu. Ele obedeceu. Olha o que diz o versículo 4. Ó. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Gente, ele partiu, irmão.
A obediência, irmãos, é fundamental para a vida do cristianismo, para a vida do cristão, para a igreja. A obediência, algo que para o ser humano é algo difícil. Sim ou não? Nós, seres humanos, não gostamos de obedecer. Nós queremos ordem, mas não queremos obedecer. A gente concorda com todas as ordens, mas nós não queremos obedecer nenhuma. Sim ou não? Isso é o que Paulo fala, é o pecado de onde nós fomos gerados. Nós, seres humanos, só gostamos das coisas, de fazer as coisas erradas. Nós não gostamos que os outros façam coisa errada, mas nós gostamos de fazer a coisa errada. Então uma obediência é muito difícil, irmão. Um filho obedecer o pai é difícil. Um empregado obedecer o patrão é difícil. Um cidadão obedecer um policial é difícil. Um membro da igreja obedecer um pastor é difícil, porque não aceita a ordem. E o que diz a Bíblia? Abraão só conquistou porque diz: assim partiu Abraão. Aquela sensibilidade dele ter ouvido a voz de Deus, ele tinha certeza que era Deus. Aquela fé de ir para um lugar que ele não sabia onde era, mas ele esperava que era coisa boa. Não é como a Bíblia, irmão. Hoje é muito fácil, a gente tem a Bíblia. Se Deus falar assim para qualquer um de nós aqui, Deus falar: fulano, se prepara aí que eu vou te preparar uma coisa boa. A gente corre para a Bíblia, irmãos. A gente corre para a Bíblia, que eu acabei de mostrar para vocês no Colossenses 3:2, porque a gente começa a pensar na coisa de cima, e a Bíblia disse que Deus tem para nós. Tem até o ditado aí que diz aí, né? O melhor de Deus está por vir. Que eu não acredito, né? Porque o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Mas tem umas pessoas que pregam isso. É um chavão que os pregadores gostam. Irmão, o melhor de Deus está para vir. O melhor de Deus está para vir na sua vida. Já veio, irmão, é Jesus. O melhor de Deus é Jesus na tua vida. Você crê assim, irmão? Não precisa de mais nada. Já veio o melhor de Deus. Quantos crê assim, diga amém. Então é esse chavão que vocês têm que parar, irmão. Porque isso aí é que tira a sensibilidade de um cristão. Porque isso não está na Bíblia. Então quando Abraão ouviu, ele partiu. Ele não quis saber onde era, irmão. É claro que Moisés aqui, irmãos, ele resume a história de Abraão. Mas para pensar, irmão. Para um pouquinho para ser sensível a uma história de um ser humano. Você acha que Abraão... Não, irmão. Não. Ele ia andando e Deus falava: vai, continua. Porque a gente não cansa. Quantas vezes a gente começa a fazer uma obra, irmão, e cansa? E vai parar? Quantas vezes? E Deus fala: não para, continue, vai andando. Não mandei você parar. Eu falei com Deus algo aí que eu vou falar na virada do ano, e Deus falou isso para mim. Quem mandou? Eu não mandei você parar, meu. Continue. Não se importa com os outros, continue. Vai andando. Quando eu mandar você parar, você para, véio. Entendeu? Deixa eles do lado. Faz o que eu te mandei, que eu falei para ele. Vou parar isso aí, acho que não está levando a nada. Vou parar. Quem mandou você parar? Deus é assim, irmão. E não foi os obreiros aqui que reuniu o conselho, não foi profeta. Eu prego das igrejas aí fora, ninguém levanta para dizer isso aí. Eis meu servo que eu te digo, a ti eu te falo, continua. Não fala essas coisas comigo, irmão. Primeiro porque eu sou muito crítico isso aí. Deus não vai nem perder tempo comigo isso aí. Eu ouvi a voz de Deus, queira você, queira ou não. A virada do ano, você vai entender o que Deus falou para mim. Não parar. Então eu penso a mesma coisa que Abraão foi assim, não para. Vai andando, Abraão. Senhor, eu acho que é aqui, porque foi uma viagem longa, irmão. Fez a tenda lá, ele, Sara e Ló, fizeram a tenda, e os funcionários que ele tinha. Vamos parar aqui que está cansado. Parava, ficava lá um mês. Abraão, opa, aqui está bom, não sei o quê, a bênção é grande, já estou empregado, Deus abriu a porta, já comprei minha casa, já comprei meu carro. Esse negócio... Continue, não pare. Tem muita gente que não chegou até o fim, porque parou, porque não foi sensível à voz de Deus. Abraão simplesmente obedeceu. É tremendo isso aí, irmão. Se obedecer a Deus, numa coisa que você nem sabe, irmão.
Não é fácil não. Mas quando você ouve a voz de Deus, fica mais fácil. Por isso que eu estou batendo nessa tecla, irmão. Porque tem muito crente aqui que não, meu Deus, tem o Espírito Santo dentro dele, mas não ouve ele. Não consegue ouvir. Pastor, mas como é que ouve? Como é que a gente pode ouvir? Deus, ele visita, a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele usa como ele quer. Quem já ouviu isso, diga amém. Para mim Deus fala, tá vendo do jeito que estou ouvindo vocês? Eu ouço a voz de Deus. E às vezes eu ouço a voz, e às vezes eu falo, pô, essa voz está parecendo do capeta. Pastor, mas o senhor conhece a voz do capeta? Não conheço, nem contato com ele, nem nada. Mas às vezes é uma voz como essa que Abraão ouviu. Vai, vou te levar para um lugar. Mas um lugar como? Vai me levar para um lugar como? Aonde? Para onde? Não, eu quero que você anda. Só pode ser coisa do diabo, né? Mas olha o que ensina para nós aqui, irmão. Abraão continuou na obediência. É fácil obedecer, irmão? É nada, irmão. Acabei de falar para vocês, ninguém gosta de obedecer. Ninguém gosta de obedecer a ordem. Em lugar nenhum, na família, na casa, no emprego, na igreja. São tudo pessoas rebeldes. Sabe que tem uma ordem da igreja, tem uma ordem da direção, tem uma ordem na família, mas não quer obedecer. Aí sofre. Mas quando a pessoa, ela é sensível à voz de Deus, aquilo cria fé nela, e à medida que vai criando fé nela, ela vai vendo que Deus tem sempre um plano maior para ela, e aí o que ela faz? Ela obedece, mesmo que no começo está tudo errado. Já viu isso aí? Já viu? Às vezes a gente ouve a voz de Deus, aí Deus fala, né? Me perdoa aqui, irmão, deixa eu fazer um adendo aqui, rapidamente, tá bom? Eu não gosto de fazer isso, mas só para você entender. Quando Deus mandou eu ser pastor dessa igreja, Deus confirmou, os irmãos já sabem a confirmação. Aí, poxa, demorou uma semana a confirmação de Deus, entraram na minha casa 2 vezes, ladrão. E o pior que a primeira vez eu não estava em casa, a segunda estava na igreja. Quando eu cheguei cá, minha casa, as portas tudo abertas, levaram o resto, pegaram o descobertor, fizeram uma trouxa, levaram tudo embora. Falei, caramba, Senhor, que droga é essa que o Senhor me pôs? Estava lá na igreja, se eu estivesse no baile, naquela época não tinha baile funk, mas era discoteca, se tivesse uma discoteca, se eu estivesse numa bagunça, numa boate, falei assim para Deus, irmão. E eu tinha ouvido a voz de Deus, por isso que eu estou falando isso para vocês. Deus já tinha falado comigo. Falei assim, tá, que coisa. Que lasqueira é essa? Entrou na minha casa, levaram tudo. Falei, meu Deus do céu. Aí eu vou, segunda-feira, eu vou trabalhar, irmão, com medo de deixar ela sozinha, dos caras voltar. Chego na empresa, você está demitido. Ô Jesus, o senhor acabou de confirmar que me queria como dirigente de igreja. Eu quero dizer para você, às vezes as coisas é assim. Por que muitas pessoas desistiram? Vem Abraão. Eu estava até comentando com os irmãos, veja Gideão. O maior exemplo que a gente tem é de Gideão, para não falar de mim mais, né? Os irmãos ficam falando de mim, já ficam, Gideão, olha Gideão, você vai lutar contra o exército dos midianitas. Irmão, o exército dos midianitas tinha quase 100 mil homens, de jeito nenhum, sou menor, não sei o que, é assim que a gente faz, a gente quer resistir, irmão. Eu nunca quis ser pastor, tá, irmãos? Meu pai era pastor, eu vi o sofrimento que meu pai tinha, as falsidades que tinha dentro da igreja, entendeu? Eu já falei isso para vocês, pastor faz, e para tomar uma punhalada não custa nada, e a gente foi criado nisso, meu pai foi muitos anos pastor, só para você entender, tá? Para você entender, quando você ouve a voz de Deus, e se você prossegue, eu não estou aqui reclamando não, irmão, ai de mim, se eu tivesse desistido da voz de Deus, talvez eu estaria nem mais nesse mundo, você quer saber, e obviamente não era no céu, né, porque se você é covarde, e diz não para Deus, com certeza a Bíblia fala que os covardes não entram no céu, e aí Gideão fez isso, tá bom Senhor, então se o Senhor está comigo, então faz aí esse milagre. Aí voltou ao altar, o anjo fez, que era o próprio Jesus, fez lá, puf, aí fez lá o milagre do altar, queimou lá. E agora Gideão, opa, agora você é anjo do Senhor mesmo, agora eu creio que você é anjo do Senhor. Tá bom Gideão, mas você já lembrou? Não, que é isso pai, sei que você é anjo do Senhor, já te aceitei, já recebi o Espírito Santo, já estou dando meu dízimo, tá bom demais. Não Gideão, eu quero mais, eu quero um plano maior para você. Aprende isso, irmão.
Aprende isso. Aí Gideão, tá bom, só quer um plano maior? Então, pega aqui, ó. Eu vou pôr esse novelo aqui, ó. Tá? Só vai mandar chuva essa noite nesse novelo. E eu não quero água em volta de nada. Aí chegou de noite, o Senhor mandou a chuva. Puf, mandou, molhou todinho. Ele levantou de madrugada, cadê o novelo, apertou, cheio de água. Aí o anjo falou para ele, e aí, Gideão? Não, poxa. Até o irmão perguntou, você ainda tentar Deus, irmão? Que tentar coisa nenhuma, irmão? Não. Agora eu quero o contrário. Agora eu vou pôr isso aqui, só vai molhar tudo, e eu quero sequinho. Ele falando para o anjo, irmão. Gente, isso não está na Bíblia. Não é tentar Deus, não. Eu sempre fiz isso. Aí levantou de madrugada. O que tinha lá? O novelo sequinho, e em volta tudo molhado. E aí, Gideão? Não, agora eu sei. O que o senhor quer? Vamos lá. Saiu gritando para todo mundo, irmão. Juntou 32 mil homens. Eu estou falando para você que as coisas depois vai lascar tudinho, para depois melhorar, viu? Quantas pessoas se deu mal? É verdade? Quantos crentes assim? Começou a se empolgar, Deus falou, e daqui a pouco. Aí, 32 mil homens. Presta atenção, irmão. Gideão, eu estou com 32 mil homens, que Gideão, ele sabia das histórias passadas, de que Deus tinha dado vitória. Estou com 32 mil homens, irmão. Tem 100 mil do lado lá. 32 mil homens, mas eu tenho Deus. E 32 mil homens, vai dar o quê? Cada homem meu vai matar 3. Cada homem meu vai matar 3. Aí Deus fala para ele, não senhor, pode mandar embora. Pode mandar embora. Aí Deus falou para ele, para aqueles homens que estavam todo empolgado, falou, aí tem marica, não está escrito isso na Bíblia, mas se você olhar a etnia da palavra, você vai ver, é o homem que tem medo de tudo, é o homem marica, aquele cara que tem medo, sabe aquele homem que tem medo de tomar choque, irmão? Ai, meu Deus do céu, aí fica lá a lâmpada queimada, a semana todinha dentro de casa, porque ele tem medo de trocar uma lâmpada. Desculpa aí os irmãos, tá, irmão? Ah, pastor, mas a gente tem que ser eletricista, então contrata um eletricista, caramba. Mas é homem medroso, tem medo de tudo. Tem homem que tem até medo de tomar banho, irmão. Foi falado aqui, não sei se foi o Dr. Flitz, ou falou aqui, é só dar uma chuvinha, esfria o tempo, ele já não gosta de tomar banho. E eu não vou tomar banho não, porque vou ficar gripado. Lasqueira, senhor. Se você olhar lá os homens que pararam, era tudo assim. Manda embora, esses caras aí não vai valer nada. Esses caras aí na hora H, a hora que vê o sangue, não tem homem que quando vê sangue desmaia. É verdade, irmão. Tem homem que quando vê sangue desmaia. Ô pastor, mas tem a ver sim, irmão. O homem tem que ser. A mulher vê sangue desmaiar, tudo bem, mano. Vai te dar risada. Aí igreja, aí Deus falou para ele, aí só ficou 10 mil homens, os outros voltou tudo. A gente não falou 10 mil, né? Dá 10 para cada um. Você imagina um soldado cheio do Espírito Santo, lutando. Aí ele lembrou da história de Josué, que Josué matava, Josué com a espada, era para lá e para cá, cada espadada que ele dava caía 5, 6 homens. Pode ler lá a história de Josué, não estou inventando não. Nós tivemos aí o ano de Josué, expliquei isso para vocês. Mas era a mão de Deus, irmão. Era assim, ó, vum. Aí lembrou dessa história. Eu estou com 10 mil homens. É porque vai piorando as coisas, sabe, irmão? Para depois melhorar. Vira para o seu irmão, vai piorando para depois melhorar. Fala para ele. Sua conquista vai vir, irmão. A sua conquista vai vir. Mas vai piorar para depois melhorar. Aí Gideão, irmão, o que Gideão fez? O Senhor falou para ele, 10 mil, Gideão. Está com 10 mil homens aí. Mas esses homens aí não vai dar jeito não. Vamos fazer o seguinte, ó, lá na frente tem água. Aquele que lamber a água, esses homens aí, não vale nada. Para mandar tu embora. Irmãos, 9.700. Ficou 300, vai piorando. Piorou, irmão. Só que Gideão tinha feito... O que ele fez? O voto do novelo. Tem uma coisa, irmão. Você quer fazer isso com Deus? Faça. Mas não volta atrás, irmão. Porque o ruim da coisa é cair na mão de Deus vivo. Eu conheço centenas de pessoas que fez isso. E hoje a vida deles é uma vida totalmente destruída. Tanto espiritualmente como materialmente.
Deus tem um plano maior, só que tem que obedecer. Se você obedecer, vai acontecer isso aí. Deus vai entrar com um projeto na sua vida. Vai vir coisas difíceis? Vai. Mas você vai enfrentando. Como Abraão enfrentou. Porque lá na frente começa a estabelecer a sua vitória. Lá na frente, quando você olhar para trás, você vai falar, caramba, meu. Caramba. Eu particularmente, quando olho para trás, nessa igreja, que a minha vida é essa igreja, são 31 anos, vai fazer 32 anos que a minha vida é essa igreja. Quem me acompanha sabe disso. Hoje mesmo eu vinha descendo aqui, ó, nós vinhamos descendo esse monte de carro aí, ó. E a minha visão foi essa, mas eu achava que a visão era dos carros da minha igreja. Tem um monte de carro lá que não é da nossa igreja. A visão que eu tive era de um monte de carro. Entendeu? E eu estou pedindo para Deus uma visão de ver esses carros tudo guardadinho. Posso ouvir um amém, igreja? Tem irmão que tem carro aí, não dá amém, meu. Sei lá, se queira, teu carro vai ficar na rua. A hora que passar um nó e riscar, o problema é seu. Não dá um amém, irmão. Porque tem gente que fala assim, tem um irmão que falou assim para mim, eu vou contribuir, pastor. Quando eu fui comprar o terreno, vocês lembram que eu pedi dinheiro emprestado para vocês? Quem lembra, diga amém. Paguei todo mundo, viu, irmão? Todo mundo que emprestei dinheiro, peguei dinheiro emprestado, paguei. Você acredita nisso, Antônio? Ainda existe pastor sério? E teve irmão que eu paguei juro. E teve irmão que falou, de jeito nenhum, pastor, não quero juro. Porque eu prometi pagar o juro do banco para todos que eu peguei dinheiro emprestado. E o irmão, um abençoado, que não tem visão de plano, até hoje ele está sem carro. E eu creio que Deus nunca vai dar um carro para ele, porque eu vou contribuir, eu não tenho carro. Até hoje ele não tem carro. Porque não tem uma visão de um plano maior. Opa! Peraí, eu estou nesse plano, eu estou nesse projeto, pelos olhos da fé, eu já vejo lá o meu carro entrando ali, ó. Eu ia falar um carro aqui, mas não vou falar não, senão peca. Eu já estou vendo aqui um carro entrando ali, ó. 0 bala. Não, meu não, irmão, é o teu, toma posse, irmão. Porque o meu Deus já prometeu, seus bobos. Toma posse você, eu também já vejo o meu 0 bala, Senhor. É verdade, irmão, conquista. Esse é o problema de muitos crentes, porque o cara não tem carta, ele não tem planos de ter um carro, porque ele mora na casa da mãe, acha que aquela casinha da mamãe lá é de todos, dele, dos irmãos dele, ele não tem conquista de casa. Não, tá bom aqui, vou ficar por aqui mesmo. Conquista. Deus tem um plano maior, tanto no campo espiritual como no campo material, para a sua vida. Mas tem que fazer isso aqui, obedecer a palavra de Deus. A obediência, ela vai nos levar a isso, vai nos trazer esse posicionamento, como Jesus em Filipenses 2:8, que abandonou tudo para ser obediente ao Pai. Já parou um pouquinho nisso aí de Jesus? Você viu que Jesus, ele quase desanimou lá na cruz? Quem lembra disso, diga amém. Para refrescar sua memória, Jesus orou e disse, Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo? Eu não quero morrer, eu resolvi. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas todavia, faça a sua. E qual era a vontade de Deus, Pai? Que ele morresse na cruz, porque se ele não morresse, eu não estava aqui pregando, e nem vocês aí assentados, esperando aí, receber um corpo santificado, um corpo glorificado, como foi pregado ontem na noite aqui, que a conquista da igreja é esse corpo glorificado. Está vendo esse corpo aí, irmão? Sem doença nenhuma. Essa é a maior conquista da igreja, é ouvir a voz de Deus, sobe e receber um corpo glorificado. É a maior conquista para a igreja. Quem compreendeu, aplaude Jesus. Glória a Deus. Para encerrar, irmãos, para encerrar, seja grato a Deus. É outra coisa também que os cristãos de hoje, eles não têm gratidão nenhuma a Deus. Seja grato a Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Olha o que Abraão fez. Aqui diz aqui, no versículo 7, diz assim, ó. E apareceu, depois que aconteceu tudo isso, eu estou cortando aqui a história por causa do tempo. Depois que aconteceu tudo isso, aí Abraão chegou lá em Canaã, aí Deus falou para ele, aqui Abraão, aqui é esse lugar para você ficar, ó. Eu quero que você fique aqui.
E aí Abraão ficou lá, edificou as suas tendas, começou. Aí o que ele fez, irmão? Quando ele estava lá todo empolgado que chegou no lugar, Deus apareceu para ele, ó. Já não era mais voz. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Põe aí, irmão, você que está aí, tem alguém colocando isso aí? Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse. E apareceu, olha aí, irmão. Lá atrás Abraão ouviu a voz. Gente, é a primeira vez que Deus aparece a Abraão. Você não entendeu nada que eu estou pregando aqui. Quando ele ouve a voz, por ser um homem sensível, Abraão ouviu a voz de Deus, a sensibilidade levou ele a ter uma fé que Deus tinha um plano maior para ele. Ele sai em obediência, e quando ele chega no lugar aonde Deus fala para ele: Abraão, é aqui. Deus aparece para Abraão e disse: a tua semente darei a essa terra. Abraão não tinha filho, tá, irmãos? Ele estava com 75 anos. Abraão casou com 50 anos, 40 anos, desculpa. Abraão casou com 40 anos. E agora ele estava com 75 anos. 35 anos depois, Deus fala para ele: a tua semente. E aí o que ele fez? Edificou ali um altar. Isso é agradecer a Deus, irmão. Nós cristãos, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E agradecer a Deus, irmãos, quando você se apresenta a Deus, Deus vai se apresentar para você. Por isso que eu falei para você, o hino que você cantou, você sentiu o calor de Jesus? Ou simplesmente fez um ritual religioso, né? Abraça-me, 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 oh Deus, abraça-me. Uma coisa cotidiana, uma coisa... Ou você sentiu mesmo? Se você sentir, irmãos, então Deus apareceu para você. Porque Deus é Espírito. Ele não vai aparecer com a fisionomia, mas você vai sentir Ele. Como você abraça uma pessoa e sente o calor da pessoa, você também pode sentir isso do Senhor Jesus, se você acreditar no poderio da palavra dEle. É grato a Ele, mas é grato. É como eu disse a você, é vir para a igreja pensando nas coisas lá de cima. Jesus, hoje eu vou comer seu corpo, então Senhor, eu quero que o Senhor me limpa todo pecado. Tem gente que entrou aqui e nem pediu perdão. Tem gente que até agora não pediu perdão dos pecados que cometeu. Aliás, tem gente que tem pecados durante a semana, não pediu perdão. Aliás, tem gente que pecou desde a ceia passada até essa ceia e não pediu perdão. Isso é falta de sensibilidade, irmão. Por isso que não há agradecimento. Porque você não vai... Como é que você vai agradecer alguém que nunca te fez nada? Como é que você vai agradecer uma pessoa que você nunca fez nada por ela? E ela nunca, aliás, ela nunca fez nada por você. É assim que muitos crentes estão aqui dentro da igreja, irmão. Porque isso aqui para eles é apenas um ritual. A presença de Jesus aqui é simplesmente uma coisa, uma utopia que não é para qualquer um. E esses sentimentos assim, porque está faltando esses... Voltou, irmão, voltou. Está faltando, então seja grato a Deus, vamos ser grato a Deus, irmão. Vamos agradecer a Deus. Gostaria que você ficasse de pé agora. Esse mês, como eu disse para vocês no início, esse mês ele é um mês de conquista, né? Então, a gente está com essa fé, porque se você analisar bem mesmo o segundo semestre, vai ver no que Deus vem falando conosco. Penúltimo mês foi colher, semear.
Mas o certo já era para a gente estar colhendo, porque as mensagens foi para colher. Ninguém colheu nada, ninguém vai colher nada. Tem que colher. E agora entra a conquista. Irmãos, procura ser sensível à voz de Deus. Procura. Eu quero dizer para você que Deus, Ele fala aqui nessa igreja. Ele ainda fala, ainda que muitos não crêem, né? Porque o que eu estou falando, a pessoa ser sensível? É que as pessoas, irmãos, até a irmã falou assim para mim, pastor, mas a igreja acostumou muito com o senhor. Isso aí daí. Eu já falei que eu vou morrer em cima desse altar, de preferência se eu estiver pregando. Vocês podem ficar do jeito que vocês quiserem, irmão. Meu último fôlego de vida, eu quero dar o último fôlego de vida como pastor. O que eu recebi do Senhor é isso. E se for aqui, melhor ainda. Pode ser na minha casa, pode ser no hospital, pode ser num acidente de carro, seja lá o que for. Mas aqui melhor ainda. O problema é de vocês que vão ver eu cair aqui, vão chamar SAMU e eu vou estar na glória. Aí a irmã falou isso para mim, o povo já está acostumado com o senhor, pastor. Aí a irmã falou, sim, está acostumado comigo com o que, irmã? Com o que vocês estão acostumados comigo? Com as minhas pregações? Não sou eu que prego. A minha boca é um canal para um Deus que me colocou nesse altar para falar isso para você. Que se você não tiver nenhuma sensibilidade, irmão, o que é o céu para você? Nada. Eu sou apenas aqui um instrumento dessa igreja, que eu acredito que você acredita que é de Deus, porque senão você não estava aqui, né? Apesar que tem gente que está aqui porque a esposa está, porque o esposo está, porque a mãe está, porque o pai está, porque o dia que um desses sair, sai também. Então essa pessoa não acredita mesmo. Sou muito claro no que eu estou falando, irmão. Eu sou muito claro no que eu estou falando. Você entendeu? Então assim, a pessoa, ela, na palavra dessa irmã, falou, será que a igreja já não está acostumada com o senhor, pastor? Eu falei, sim, irmã, se a igreja está acostumada comigo, a igreja tem que orar e pedir para um outro pastor para mim sair, ué. E eu já falei, como eu só saio morto, então tem que sair desse jeito, ué. Não, estou falando sério. Porque é isso que você vai ouvindo, a igreja está acostumada com o pastor Josias, é muito normal. É muito normal, irmã, você que está acostumada com a comida da sua mãe. Tá ou não está? Aquele arroz, aquele feijão, aquele bife, tá, aí chega, vai almoçar em outro lugar, meu Deus, que comida maravilhosa, é a mesma que a tua mãe faz, meu Deus, que pregação maravilhosa, é a mesma que o teu pastor prega todo domingo aqui. Não deixa entrar aqui e sair aqui, porque tem que estar perdendo a você. Entra aqui, irmão, e vem para a alma, como eu ensinei para vocês, não é coração não, vem para a alma, irmão, vem para a alma, e aí o que vai acontecer com você? Os projetos de Deus que Ele tem na sua vida, tanto material como espiritual, você pode alcançar e lutar por isso. Então eu quero que você agora analisa bem, tá? Porque é muito natural quando a gente fala, irmão, agora pensa agora numa conquista, aí vem, eu quero um carro, quero uma casa. Não, mas também não estou dizendo para você, eu estou dizendo para você que Deus acabou de falar que Ele tem um plano maior para você. Quantos creem assim, diga amém. Então fala para ele, Senhor, fala comigo, eu não quero ficar só ouvindo o que o pastor está falando, eu quero ouvir sua voz. O Senhor tem um plano maior comigo lá no meu trabalho, Senhor? O Senhor tem um plano maior comigo lá na minha escola? O Senhor tem um plano maior comigo lá na minha vizinhança? O Senhor tem um plano maior lá no meu condomínio? O Senhor tem um plano maior na igreja? Qual é o plano maior? Eu quero ouvir sua voz. E quando você ouvir, irmão, faça o que eu estou falando aqui. Se tiver dúvida, pede sinal para ele. E a hora que ele dá o sinal, não seja covarde, como muitos estão, desistiram, pararam, e Deus não tem agrado a uma pessoa dessa. Aí as pessoas ficam pelo canto, Deus não fala comigo, Deus não é na minha vida, as coisas não funcionam, eu peço, não acontece, porque Deus quer sempre um plano maior. Essa vidinha que a gente tem, irmão, a gente conquista sozinho, não precisa de Deus não, tá bom? Deus quer plano maior para a sua igreja. E tanto na vida espiritual como material. Se você entendeu, põe a mão no seu coração e fala com ele agora, que ele está aqui agora. Pai, nós acabamos de ministrar essa palavra, Senhor. É uma palavra, Senhor, de ministração, de uma santa ceia, onde nós temos aqui, Senhor, um grupo de pessoas que vieram aqui
para participar do teu corpo, para beber o teu sangue, Jesus querido, Jesus santo, e nessa noite o Senhor vem nos dar essa ministração desta palavra, Senhor, que nós estamos aqui entrando nesse mês de conquista, e quando a gente fala em conquista, a gente pensa só em nós, mas é como Abraão, Senhor, o ensinamento de Abraão, que ele pensou primeiro num plano maior, Senhor, foi por isso, ó Deus amado, que o Senhor operou na vida de Abraão. Agora eu quero orar por esta irmã, por este irmão, que quer ouvir sua voz, Senhor, aqueles, ó Deus amado, que precisam ouvir sua voz, entender qual é o plano maior que o Senhor tem na vida dele, qual é o plano maior que o Senhor tem na vida dela, Senhor, no projeto, meu Deus, espiritual, no projeto material, Senhor, porque o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo faz. O Senhor mesmo disse que é só clamar ao Senhor, pedir, mas precisamos, ó Deus amado, aprender na Tua palavra, e nessa noite nós aprendemos, ó Deus, a ser sensível à Sua voz, ó Deus. Então fala, Senhor, fala com esta irmã, fala com este irmão, Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para falar com ela, para falar com ele, a necessidade dele entender, Senhor, que o Senhor sempre tem um plano maior para a Tua igreja, para o Teu povo, para que a gente venha fazer a diferença aqui nesta terra. Por isso nós oramos e profetizamos a Tua graça e a Tua misericórdia na vida da Tua igreja, em nome de Jesus, amém? Quem entendeu aí, aplaude a Jesus.